bom, pessoal? Esse vídeo sai na quarta-feira, dia 12, hoje, o dia que vocês podem vê-lo, mas eu estou produzindo ele um pouco antes. E resolvi, então, como é dia dos namorados, 12 de junho, colocar algumas sugestões de livros que eu acho que tem um teor romântico. Porque o livro não é inteiramente um romance, ele vai ter outras questões, são, na sua maioria, clássicos que eu escolhi. E o último dos livros talvez não seja ser romance, mas o romance é um componente importante no livro. Então, aquelas pessoas que não estão no clima do Dia dos Namorados, daqui a pouco não tem namorado, tem raiva de quem tem, não vai sair decepcionado com alguns dos livros que eu tenho aqui, porque são livros que falam muito mais do que amor, muito mais do que romance. Antes de continuar, gostaria apenas de dizer que eu andei colocando algumas ideias de presentes para o Dia dos Namorados no meu grupo do Telegram. Quem não me segue, está aqui na descrição desse vídeo o link para entrar no grupo. E é um grupo que eu ponho exclusivamente links de promoções. Coloco links de código de cupons, de desconto, de ideias, de sugestões, de livros, de promoções. Então, quem quiser ficar por dentro é só entrar nesse grupo, não tem nenhum tipo de diálogo, é só link mesmo. Outra coisa que eu queria dizer é que todos estes livros aqui, eles estão na descrição desse vídeo. O link para compra na Amazon. Uma vez que você clica no meu link, você vai ser direcionado para a página da Amazon e vai encontrar lá o item ou a página que eu indiquei. Caso tenha interesse de comprar outro produto que eu não indiquei, não precisa nem mesmo ser um livro, você vai na caixa de pesquisa, digita o item do seu interesse e quando finalizar a compra, vai ter ajudado a mim e o meu canal a crescer, já que o meu link é comissionado. Então, dado esse recado, vamos para a lista de livros para o Dia dos Namorados, ou com temática romântica. O primeiro livro que eu selecionei é um super clássico do romance, que é Romeu e Julieta, do dramaturgo William Shakespeare. O que eu li do Shakespeare foi Romeu e Julieta, A Megera Domada, e esse ano eu fiz a leitura de Hamlet. E é interessante ler o Shakespeare porque ele realmente faz a escrita dele num formato de teatro. Então ele diz, entra um fulano, entra Beltrano. Então a gente imagina não só a história acontecendo, como por muitas vezes a gente se pega imaginando realmente um palco e um teatro onde aquela história está se decorrendo. Eu até às vezes consigo imaginar a reação do público assistindo. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante ler Shakespeare. Ele tem algo de diferente de outras literaturas. Essa história aqui, por mais que seja um clássico, eu acho que sempre tem as novas gerações que talvez não conheçam com a história de Romeu e Julieta. Então, existia duas famílias, a família da Julieta, que era os Capuleto, e a família de Romeu, que era os Montecchio. E então essas duas famílias, elas eram brigadas, elas eram inimigas econômicas, políticas, se detestavam. Eis que numa festa, Romeu e Julieta se conhecem e se apaixonam. Bem como poderia ser na vida hoje, né? Mas numa festinha lá, o casal se conhece. E eles se apaixonam, mas sabem desta rivalidade que existe entre as duas famílias, mas isso não impede deles tentarem a todo custo viver o amor deles. Dando um pequeno spoiler sobre o final, eu não vou dizer exatamente o que acontece para quem não conhece, mas é o final de tragédia. Você tem que saber que esse final é triste, particularmente não me agrada muito. Eu acho que tem uma coisa muito mórbida nesse final. Mas a parte bonita, que eu acho que extrapola ainda a questão do romance do casal, é a reconciliação das duas famílias, Montecchio e Capuleto, porque aquele amor vivido nos dois foi um amor intenso e esse amor, esse pequeno amor vivido a dois, ensinou outras pessoas a se amarem também. Acho que essa é a grande lição do livro, né? Que um amor vivido verdadeiramente ensina os outros a viver. O amor sempre é uma mensagem que se espalha. Olha que bonito. Esse é um livro que eu li há muito tempo atrás e eu acredito que vale sim uma releitura para pegar essas pequenas particularidades do texto de novo. Então tá aí a primeira dica, Romeu e Julieta, um clássico romântico. Outro livro que eu li, e eu já não me lembro se foi ano passado ou retrasado, é Emma, da Jane Austen. E a Jane Austen, ela é conhecida por seus livros românticos. Porém, particularmente, eu digo que eu não me sinto tão atraída por Jane Austen. Porque Jane Austen tem um tipo de romance, assim, que parece que nada acontece,
sabe? Alguém aí partilha desse sentimento? Quem vê o filme dela capta bem, né? Só tem um beijinho no final, isso é tudo. A maior parte do tempo é uma convivência dos dois personagens. E a impressão que eu tenho é que, em geral, esses dois personagens, eles mais brigam e discutem do que realmente se dão bem ao longo do livro. Pelo menos é o que acontece aqui em Emma. Aqui a gente vai ter, então, o romance da Emma Woodhouse com o Sr. Knightley. O Sr. Knightley é um homem muito gentil, muito querido, inteligente. E a Emma, ela é uma pessoa um pouco mimada, né? Eu gosto muito daquela adaptação que foi feita nos anos 90, As Patricinhas de Beverly Hills. Pra quem é da minha época, pra quem é uma geração mais nova, eu digo que vale a pena assistir. E é como se fosse essa história pros dias, não dá nem pra dizer que é de hoje, mas anos 90 ali, mas ainda vale, em que a Emma é retratada como uma patricinha, e eu acho que tem tudo a ver com essa personagem aqui, porque ela vem de uma sociedade, e aí que eu digo que o livro não é só um romance, ele tem alguma crítica social, uma sociedade que se preocupava muito com essa questão de classes sociais lá na Inglaterra, então ela pertencia a uma classe superior. Eu senti que, na verdade, esse livro tem personagens, tirando o Mr. Knightley, ou Sr. Knightley, que são muito, que é muito legal. Existem outros personagens aqui que são muito pobres, muito superficiais, assim, realmente as preocupações que giram em torno dessa sociedade são um pouco mesquinhas mesmo, eu diria frívolas, eles se preocupam com bailes e coisas assim. Então foi um livro, assim, que além de não ser muito empolgante em nenhum aspecto, eu achei pouco profundo, tá? Mas eu não digo que seja um livro ruim, não é um livro ruim, a Jane Austen é uma grande escritora, mas a história não me pegou muito, eu achei um pouco chatinho. Mas o que é interessante é que ela construi uma personagem principal que tem muitos defeitos. Ela não é uma pessoa perfeita, e mesmo assim a gente quer acompanhar a história dela e saber o que vai acontecer. Então, tá aí uma ideia de romance. E aqui tem outras 3 dicas dos outros 3 grandes clássicos da Jane Austen. Eu ainda não li, mas eu conheço a história por cima, que é o Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Essa versão, aliás, esses 2 livros lindos, eles são da Martin Claret, tá? Que capricha muito nas edições, visualmente falando. Então, tá aqui 3 livros que eu ainda tenho que ler da Jane Austen, tem gente que ama muito ela. Então eu respeito, sim, o trabalho dela, só digo que como romance, assim, eu sinto que não me pega muito. Eu já vou dizer, é um romance que eu acho que tem algumas semelhanças com a Jane Austen, mas é muito melhor. São das irmãs Brontë. Então, eu tenho como um dos meus preferidos da vida o Jane Eyre, que é da Charlotte Brontë, que também é uma escritora inglesa, que, se eu não me engano, ela escreveu posteriormente a Jane Austen. Mas isso é uma coisa a confirmar. Depois eu posso confirmar no meu livro da literatura. Esse livro, gente, ele é maravilhoso por diversos aspectos. Mas com certeza um dos que mais pesa aqui é o romance da Jane com o Sr. Rochester, que é aquele tipo de romance que tu vê que vai dar alguma zebra, porque ela veio de uma condição social bem mais bem inferior. Ela é uma professora, ela custou muito para conseguir a formação dela, e ela foi ser uma espécie de preceptora de uma menina numa casa, e essa casa, essa mansão, né, ela tem um dono, que é o Sr. Rochester. Então, apesar das diferenças entre eles, realmente existe um clima aqui nessa história, que eu achei que ficou muito bom, muito legal. E o livro não é só esse romance entre os dois, que eu acho muito interessante, mas também tem alguns mistérios envolvendo esse homem e essa casa, e a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? O que tá acontecendo? A história da Jane, prévia também de infância e juventude e formação, é uma história que é impactante, né, de uma personagem que passou por poucas e boas na vida, e depois, né, tem vamos dizer assim, como é que o pessoal chama esse plot twist, uma virada muito grande no livro. Ele muda de tom de repente, a partir ali da metade, mais ou menos, e acontecem coisas que eu não esperava, assim, dentro de um romance, mas que me prenderam do início ao fim, mesmo assim, e o final é maravilhoso. E é um livro que também tem muitas mensagens cristãs, que é uma coisa que as pessoas não têm falado muito a respeito das irmãs Brontë. E as irmãs Brontë, na verdade, elas vieram numa formação, elas eram filhas de pastor, então elas têm o cristianismo como algo muito forte na formação delas, e elas expressam muito isso nas obras dela.
Então, assim, além da Charlotte, eu queria recomendar a irmã dela, a Anne Brontë, que ela escreveu Agnes Grey e A Inquilina de Wildfell Hall, que também são livros que têm um quê de romance, embora isso também não seja o foco dos livros. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e não deixe de conferir também o da Anne Brontë. O último livro que eu tenho de recomendação de literatura sobre romance, que também não é só um romance, muito mais que isso, é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que é um calhamaço, é um clássico da literatura e também é um clássico do cinema. É um livro que vai acontecer no contexto da Guerra Civil Americana e aqui pende muito pro lado do sul dos Estados Unidos. A gente não tá lendo aqui um livro que seja assim, imparcial, vendo bem os dois lados, não, ele tá vendo um lado só da moeda. Mas eu convido vocês a diminuírem, a baixar os preconceitos, as armas e dar a chance, porque esse livro é um grande clássico, esse livro é maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que não é nada convencional, que é a Scarlett O'Hara. Ela é uma personagem, gente, que ela é extremamente egoísta. Ela é extremamente irritante em alguns momentos, super egocêntrica, super vaidosa. E mesmo assim, a gente quer muito acompanhar a história dela, porque apesar de tudo isso, ela se transforma uma personagem muito batalhadora, especialmente depois que a guerra vem. Aí parece que nasce nela uma coisa muito colérica, assim, de ir atrás do que ela quer, de conseguir o que ela quer, de sustentar a família, de levantar a terra dela. Ela faz realmente de tudo nesse livro, é muito legal acompanhar a história dela. E ela não está sozinha como um personagem interessante. Esse livro é cheio de personagens incríveis e um deles é o par romântico dela, que é o Hatch Butler. E o Hatch, ele não é exatamente um personagem que eles vão viver um romance convencional, de que vai ser só os dois, eles vão terminar super bem. Não, é mais complicado que isso. Então, eu vou dizer que só uma cena que eu acho que dá pra encontrar no YouTube. Eu até já fiz um vídeo aqui sobre E o Vento Levou e coloquei essa cena no vídeo. A Scarlett recém tinha se tornado viúva. Só que a verdade é que ela não amava muito esse primeiro marido dela. E ela tinha que manter o luto. Nessa época em que o livro se passa, quando uma mulher entrava em luto, especialmente se tornava viúva, ela tinha que manter o luto por muito tempo, as roupas pretas, né? Tinha que manter a sobriedade no jeito de agir. Mesmo que daqui a pouco ela já não estivesse sentindo mais nada disso, ela tinha que continuar mantendo aquela aparência. Então esse livro é interessante também porque ele vai falar muito desses papéis, como se tinha antigamente, de postura da mulher, do que se esperava. Muitas coisas estão aqui nesse livro. E aí a Scarlett tá numa festa que eles estão dando e ela tá ajudando a organizar, mas super sem vontade, porque eles vão dançar e ela queria estar dançando. E eles fazem uma coisa que é muito interessante, que é uma espécie de leilão das mulheres para contribuir. Então os homens começam a fazer ofertas pelas mulheres solteiras. E aí o Hatch Butler vai lá e começa a dar ofertas pela Scarlett. Daí a pessoa diz, senhora, eu acho que o senhor não entendeu, a senhora Scarlett O'Hara está de luto, ela é viúva, então eu quero ela, e ele continua insistindo, e ela sai super feliz, as pessoas acham que ela vai negar, e os dois dançam até se acabar na festa. Então é um momento inesperado, é um momento, assim, demais no livro. Então essa é só uma cena. Esse livro é recheado de momentos muito legais do casal e fora dele, em outros aspectos da guerra, de tantas coisas que acontecem. É um livro fantástico. Quem não leu, faça o favor si mesmo de se divertir com esse livro. Esse é um livro que, por mais que seja grande, ele realmente voa na nossa mão. E agora, saindo um pouco assim dessa literatura, que tudo que eu falei agora são livros de literatura, eu queria dar outros tipos de exemplos de livros que eu acho que tem a ver com essas histórias românticas de vida real. Um deles é esse livro, que é da minha biblioteca católica, então talvez vocês não encontrem na Amazon, mas tenho certeza que tem outras coisas para vender na Amazon a respeito de Santa Giana. Eu vou deixar no link o que eu encontrar, tá? Que é O Amor Maior, a história de Santa Giana. Então, Santa Giana, ela viveu uma história que eu acho muito romântica, e é uma história real, é uma espécie de biografia. Santa Giana foi uma santa que foi casada. Ela viveu lá nos anos 40, 50, e ela passou até pela Segunda Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram na vida dela. Ela foi uma mulher à frente de seu tempo, eu diria, quase uma mulher moderna, uma mulher como nós, porque ela era médica, ela trabalhava fora, ela gostava de esquiar,
Ela gostava de cuidar da casa, de ouvir música, de ir na ópera, e ela foi casada e amou muito. Então, aqui nesse livro, a gente vai ter a história de Gianna e Pietro e as trocas de cartas que eles tinham, que é uma coisa muito bonita de se ver, como o casal foi trocando cartas, se aproximando. Até nessa edição aqui, veio junto com um albinho de fotos dela, fotos do casamento dela vestida de noiva, além de toda a história da formação da família dela, dos filhos, até finalmente o martírio que ela aceitou viver para que a quarta e última filha dela, pudesse viver. Então, além de ser uma grande história de uma pessoa que teve uma vida exemplar, também é uma história de romance. Quem não conhece, vale a pena conhecer a história de Santa Giana. Eu tenho um livro só das cartas que os dois trocavam juntos. Vou ver se eu acho e deixo aqui nos links da descrição. Outro livro, esse eu acho que eu já vi sim para vender na Amazon. Se tiver, vocês vão ver aí nos links. É os Santos Casados, tá? Santidade no Matrimônio ao longo dos séculos, do padre Ferdinand Holbock. Não sei se é assim que fala. Essa aqui também é uma edição da minha biblioteca católica e aqui dentro vai traçar muito extensamente todos os casais que já tiveram ou os dois ou um dos membros beatificados ou canonizados, reconhecidos pela igreja. Alguns santos bem conhecidos, outros nem tanto. Algumas histórias aqui um pouco difíceis de engolir, outras muito bonitas. Todos os tipos de história aqui. A gente vai ter nessa descrição de santos casados, pessoas que dentro do seu casamento conseguiram viver daquele jeito que Deus nos chama a viver, em santidade. Isso que eu acho muito, muito legal. Às vezes a gente acha que santidade é algo que serve só para uma pessoa que resolveu ser uma freira no mosteiro, ou para um padre, ou alguém de vida consagrada. E na verdade o matrimônio, essa vida em família que a gente escolheu viver, do cotidiano, ela também é um caminho que nos leva a Deus. Quem tiver a oportunidade, acho que é uma leitura mais do que indicada. E outro gênero literário, então, que eu queria indicar são as poesias. Acho que é muito complicado a gente falar em amor, romance na literatura e não falar de pelo menos algum poeta. Então eu escolhi dois para falar, se poderia botar mais gente nessa lista. Uma é a Hilda Hilst. Essa edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, é da Poesia o nome, e é uma coletânea de tudo que ela já escreveu, tá? Então eu vou deixar aqui na tela e também na descrição um livro dela que é uma coletânea de alguns textos mais românticos dela, de poesias mais românticas. Se eu não me engano, é De Amor Tenho Vivido o nome, mas vai ficar aí na tela caso queira só a parte romântica, mas eu indico fortemente que compre esse aqui da poesia, porque tem de tudo aqui dentro, vários tipos de temática da Hilda, mas só para dar um exemplo, essa que eu gosto bastante. Que seja nosso um dia a casa que eu, Senhor, imaginei para viver convosco em alegria. Que haja luz nas manhãs e rosas nos ocasos e alguns versos de amor de uma mulher tranquila e ao vosso lado. Mas eu acho que vale muito a pena ler essa nossa poetisa. E outro poeta que eu acho que eu não poderia deixar de fora é o Camões. Tá? Então esse daqui é uma edição que eu tenho comentada, que é muito boa. Tem vários tipos de tema também de Camões. Ele fala sobre viagens, sobre a morte, sobre a vida, mas também tem poesias românticas. Tem um outro livro que eu tenho dele, que é o 200 Sonetos, tá ali em cima, não vou pegar agora, ainda tem que ler. É os 200 Sonetos de Camões, vou deixar tudo na descrição aí do vídeo, nos links. Eu só vou ler então uma que eu acho bem romântica. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrando a bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la, porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a servir outros 7 anos, dizendo, mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Quem conhece a história de Jacó, que se apaixona por Raquel, né? Mas tem que servir ao pai Labão, 7 anos, e ele dá a Lia, que é a irmã de Raquel, em vez de Raquel, daí Jacó tem que servir mais 7 anos. Enfim, quem tiver algum contato com essas leituras do Antigo Testamento, vai entender um pouquinho mais o que o texto quer dizer. Mas são textos muito lindos que Camões escrevia, um escritor português. A gente tem a sorte de ter
poesias tão lindas, tão bem escritas no nosso idioma. Então, vale muito a pena ler Camões. Acho que é uma pegada bem romântica. Poesia é uma boa pedida de romance também. Então, gente, assim, se vocês quiserem presentear alguém, a pessoa que vocês amam, namorado, marido, esposa, eu digo que vale mais a pena dar uma investigada no gosto pessoal da pessoa. Mas se vocês quiserem uma leitura romântica, eu espero muito que esses livros que eu coloquei aqui inspirem vocês. Como eu disse, não é só romance, eu nem gosto de romance. Todos esses livros que eu indiquei, eles vão muito além do romance. Eles têm algo a mais para dizer, algo muito enriquecedor. E aqui eu falei de alguns dos meus livros preferidos da vida. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acharam do vídeo. Deem um like, deixem nos comentários. Me sigam no canal caso sejam novos por aqui. E não esqueçam de dar uma conferida aí nos meus links. Até o próximo vídeo.